Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago Paulino e hoje eu estou aqui para falar de um livro que eu estou lendo que são as 22 Leis Imutáveis do Marketing. Então, eu estou lendo esse livro em inglês que é do Al Ries e, na verdade, o segundo autor, deixa eu verificar aqui, do Al Ries com Jack Trout. Então, falam que esse aqui é um livro muito básico do marketing, assim, que você tem que ler, é que nem... o que ele fala aqui é que como se fossem, se na física existem leis, por exemplo, como é que você vai levantar um avião se você não for trabalhar com as leis da física, né? Principalmente com as leis da gravidade. Então, assim como tem leis da física e leis em qualquer outra coisa, existem as leis imutáveis do marketing. E ele fala no começo, ironicamente, que você pode negar ou não trabalhar com essas leis por sua conta, né? Então você pode se dar mal, basicamente. Então, eu vou fazer a cada 3 ou 2 capítulos, eu vou fazer um vídeo falando mais ou menos o que eu estou achando sobre o livro e falando um pouco sobre o capítulo, o que está sendo falado no capítulo. Uma para eu absorver melhor e outra para ensinar ou para ajudar pessoas que não estejam lendo esse livro, porque às vezes tem muita informação nesse mundo, nós já temos muita informação. Então o primeiro capítulo que ele fala é da lei da liderança. E é uma lei que eu acho que eu passei, no começo eu passei por cima dela quando eu estava trabalhando com um negócio de internet marketing. E ele fala que às vezes é melhor você, às vezes não, sempre, é melhor você ser o primeiro do que você ser o melhor. Então ele começa falando de algumas, por exemplo, do primeiro piloto que atravessou o Atlântico. Você sabe quem é? Ele pergunta. Eu particularmente não faço a menor ideia, eu não fazia, né, que é o Charles Lindbergh. Mas enfim, é muito mais fácil você lembrar o nome do Lindbergh do que você lembrar o nome do segundo cara que ele citou aqui, não lembro de qualquer forma. Então, como você pode ver, o que ele quer demonstrar é que ser primeiro é muito melhor sempre. E ele fala que, por exemplo, as pessoas tendem a ficar com o que é mais fácil para elas do que elas já adquiriram primeiro. Então, supor, você tem uma namorada, você é casado. Então o que é mais fácil? Se você encontrar uma pessoa um pouquinho melhor do que o seu marido, do que a sua mulher, vale a pena trocar por causa de um pouquinho melhor? Às vezes não vale, então a não ser que a diferença seja gritante, obviamente, mas às vezes não vale. Então ele fala basicamente isso, e fala de marcas que acabam se tornando uma definição de alguma coisa, como por exemplo a Gillette, que define lâmina de barbear. Ou com cotonete, por exemplo. Aqui ele nem fala do cotonete, mas no Brasil, pelo menos até onde eu sei, cotonete é um bom exemplo. E são marcas que definem uma categoria, sendo que elas não necessariamente seguem. Você não vai chegar, ninguém chega na farmácia ou no supermercado procurando hastes com algodão, então, enfim. E que algumas pessoas, a maioria das pessoas usam marcas para esse tipo de coisa. E aqui eu estou vendo o que está sendo dito no capítulo. Então, fala que também as pessoas não têm a percepção da realidade, ela é sempre relativa, né? Então, principalmente nesse negócio de primeiros, quando você tem um produto que é o primeiro no nicho dele ou na categoria dele, independente se ele é o melhor ou não, eventualmente ele acaba sendo percebido como o melhor, mesmo que a realidade não seja essa. Isso eu achei um ponto muito interessante. E ele dá alguns exemplos no final de pessoas que foram primeiros. Acho que um dos que são mais conhecidos aqui no Brasil, o Neil Armstrong, que foi o primeiro cara a pisar na Lua. Mas quem foi o segundo? Então, sei lá, o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas quem foi o segundo? Então, assim, alguns exemplos bem americanos, obviamente, mas muito legal esse capítulo, que leva para o segundo capítulo, que eu também achei muito legal, que é a lei da categoria. E uma coisa que eu tenho percebido muito isso em mercados muito grandes, assim. Eu vou até dar um exemplo que eu conheço, mas ele fala o seguinte, que se você não consegue ser o primeiro em uma categoria, é melhor você inventar uma nova categoria que você consiga ser o primeiro. Então, basicamente, subsegmentar o nicho, né? Essa é a forma que eu entendo. Que, vamos supor, você tem a Americanas. A Americanas é uma loja que vende absolutamente tudo e você tem
ela tem uma liderança muito grande no mercado. Então o que acontece? Você tem empresas como, por exemplo, a Netshoes, que também é uma loja de varejo online, só que a loja acabou partindo não, a estratégia foi criar uma nova categoria de venda específica de tênis, que compete também com Americanas como site de vendas de tênis online, porém por ser específico e ser, por exemplo, um dos primeiros sites de venda de tênis online, acaba conseguindo um market share dele e sendo melhor do que a Americanas em venda de tênis. Então isso é um exemplo brasileiro, mas ele fala de outros aqui. Então, coisas que eu achei interessante sobre a Dell, por exemplo, que já tinham outras marcas fazendo venda de computador pessoal, mas nenhuma delas fazia venda de computador pessoal por telefone, que é um grande forte da Dell hoje em dia. Hoje em dia no Brasil acho que também você consegue comprar computadores da Dell por telefone e online, mas eles vendem muito por telefone ainda. Então ele fala que a pergunta que tem que ser feita, às vezes, na maioria das vezes, ou sempre, né, já que são leis, é que não é como o seu produto que você vai posicionar no mercado ele pode ser melhor do que a concorrência, e sim como ele pode ser o primeiro. Então, em que categoria ele pode ser o primeiro, ou como você vai segmentar o nicho de uma forma que ele seja o primeiro. As pessoas elas não se interessam necessariamente pelo que é melhor, e sim pelo que é novo. Tudo que é novo chama atenção, então basicamente o que tem que estar sendo procurado sempre é uma forma de trazer produtos, de se enquadrar como uma coisa nova no mercado. Esses são os 2 primeiros capítulos do livro 22 Immutable Laws of Marketing, do Al Rais, com o segundo cara que eu não vou lembrar o nome, porque já como diz o cara, ele é o segundo, mas é o Jack Trott, se eu não me engano. E já parece muito interessante esse livro logo de cara, recomendo muito, e em breve eu posto mais 2 ou 3 capítulos aqui pra, enfim, né? Valeu pra quem ouviu e até a próxima.